Estamos começando mais uma reunião do Ser Saudável, Viver Sem Adoecer. Esse encontro semanal que nós tratamos sobre saúde, buscamos a saúde, aprendemos sobre saúde para alcançarmos essa conquista que é tão importante, tão essencial para a nossa vida. Porque esse título que nós damos ao nosso canal, Ser Saudável, Viver Sem Adoecer, é uma condição real. É uma condição que é perfeitamente possível de ser alcançada, e é assim que nós queremos que você viva, que esta seja a sua realidade. Isso porque a saúde ela é definida fundamentalmente pelos nossos hábitos, pela maneira como cuidamos do nosso corpo. Ora, se trata de cuidar do corpo, eu preciso saber como fazer, eu preciso aprender. E aí a gente vai entender porque a grande razão de tantas doenças, de tantas pessoas doentes, sofrendo e morrendo cedo, muito mais cedo do que deveriam, é falta de conhecimento. É não fazer o que é certo, é não cuidar bem do corpo. Eu digo cuidar da plantinha, que quando você cuida de uma plantinha do jeito certo, ela está lá firme, forte, bonita, da raiz ao fruto, assim é o nosso corpo. Quer dizer, quando a gente sabe fazer, a gente pode fazer bem feito. Aprimorem cada vez mais isso na vida de vocês. Não deixem que isso seja uma ação esporádica. Precisa ser uma coisa rotineira, porque estamos falando da sua saúde. Aquela condição sem a qual nada mais funciona bem. A sua expressão profissional, pessoal, familiar, social, tudo depende da sua condição de saúde. A sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde espiritual, é esse tudo. Vamos conversar hoje sobre esse tema, 7 erros que impedem o emagrecimento. Esses dias, começamos na semana passada, e vamos continuar um pouco mais, estamos conversando sobre o excesso de peso, sobre a obesidade, sobre o processo de emagrecimento, que é uma condição tão importante. Emagrecer, diminuir a gordura do corpo, muitas pessoas desejam, especialmente as mulheres, né? Então, é muita gente precisando emagrecer. O excesso de peso é um problema, e eu disse por isso que eu dou tanta importância. É um problema que precisa ser evitado e é um problema que precisa ser resolvido. Estar com excesso de peso significa estar com problemas presentes atualmente, é estar malnutrido, é estar mal hidratado, intoxicado, com a circulação que não está muito legal, com o processo de vitalidade e funcionamento de todos os órgãos, a flora bacteriana, isso tudo. Estar com excesso de peso é estar com essas coisas já alteradas, e pior, é a probabilidade maior de que outras coisas virão. A hipertensão, o diabetes, as doenças chamadas crônicas não transmissíveis, o Alzheimer, o câncer, todas essas doenças estão mais ligadas e são facilitadas pela ocorrência do excesso de peso e da obesidade. Então, nós estamos falando de um assunto desse nível, desse tamanho. Não é uma questão de preferência, de gosto, eu gosto de ser assim, não é que eu não quero. Não é uma questão de aparência, é uma questão de saúde. Então, evitar e resolver. Mas, olha, eu estou cansado de ver pessoas com excesso de peso, querendo emagrecer e sem conseguir. É por isso que nós falamos desse assunto, é para que isso seja viável, para que essa conquista aconteça, esse emagrecimento verdadeiro aconteça na vida de vocês. O problema do excesso de peso é quase sempre crescente. Isso é que é pior. É um problema que está ali presente, que hoje é pequeno, mas amanhã é maior. E aqueles que têm um grande problema de excesso de peso, que têm um grande excesso de peso, começaram com pouco excesso de peso lá atrás. Começou com 1 quilinho, 2 quilinhos, 3 quilinhos, mas não deram atenção devida. E o problema vai crescendo, vai aumentando. É um problema crescente. O peso aumentando gradativamente, na medida que nada é feito, e o problema vai se agravando. Eu disse para você o quanto eu valorizo e me empenho para evitar e resolver o problema do excesso de peso, por essa importância que ele tem. Uma sugestão que eu dou para vocês, pega papel e caneta, e nós vamos falar de alguns erros, e anote.
para que você depois reveja, para que você se identifique e encontre os caminhos para a sua solução. Isso é uma questão de determinação, de organização, de comprometimento, de quem quer verdadeiramente resolver o problema. E à medida que você se torna consciente do problema, porque tem muita gente que tem o problema do excesso de peso, mas não tem consciência. Parece que não, que é 1 quilo a mais, 2, 3, 4, 5, e continua a vida como se o corpo não estivesse dizendo nada, como se o corpo não estivesse reclamando, né? Então é tomar consciência, porque a partir da consciência vem a busca da solução. Você vai buscar aprender, vai buscar resolver. Então você sabe que precisa e quer emagrecer. Mas é muito comum, e pode estar acontecendo com você, ficar com dietas, com medicamentos, buscando uma solução mágica, rápida, um resultado que não acontece, ou se acontece, não permanece. Essa é a questão do excesso de peso. As pessoas não resolvem. Se resolve, é uma resolução não verdadeira e que o problema retorna. E aí tem aquele chamado efeito sanfona, emagrece, engorda, e cada vez, na verdade, se mantendo com um peso mais alto, o excesso de peso se mantendo maior. Solução verdadeira, então, é aquela solução, primeiro, que é saudável. Não você pensar numa solução bom para tudo, mas para excesso de peso, você tem que tomar medidas que sejam saudáveis, que ao lado do emagrecer, melhore sua saúde, que ao lado do emagrecer, aumente a sua saúde, que ao lado do emagrecer, cure as suas doenças, os seus sintomas, os seus problemas. É exatamente assim. Esse é o emagrecer verdadeiro, é a solução verdadeira, é saudável. E a segunda é permanente, porque os erros foram corrigidos e agora a solução é permanente, não fica nesse emagrece, engorda, que é tão ruim, incomoda tantas pessoas. Então é preciso se reconhecer e corrigir os erros, é o único caminho para a solução verdadeira. Por isso que a gente vai falar dos erros, identifique para corrigir, significa corrigir as causas, solução verdadeira. Então, se você está com excesso de peso, está cometendo erros, não tenha dúvida disso. E erros, olha, de hábitos de vida. Então, você está com excesso de peso, significa, eu estou cometendo erros, tem alguma coisa errada nos meus hábitos de vida, no meu jeito de cuidar do meu corpo. Opa, deixa eu aprender, deixa eu corrigir, para você colher a solução verdadeira, sabe? Não ficar se enganando, fazendo de conta que está cuidando, sabe? Buscando caminhos fáceis, soluções mágicas, que é muito comum, um remédio que queima a gordura, isso não existe. Um remédio que aumenta a queima da gordura, não tem, isso não tem. Não existe, não de maneira significativa. Aí usa um remédio que aumenta o metabolismo, efedrina, cafeína. Isso dá doença, dá ansiedade, afeta o sistema cardiocirculatório, mas não é porque você usa esses produtos, sejam de alimentos ou até de medicamentos, que aumenta o batimento cardíaco, que acelera o metabolismo, que vai gerar um emagrecimento saudável. Não vai. Então não caia nesses enganos, não perca tempo com isso. Existem erros, e geralmente na alimentação. Eu disse erros nos hábitos de vida, e dentro dos hábitos de vida, 99% erro de alimentação. Erro em qualidade, erro em quantidade, erro em frequência e erro em forma. Erra em tudo isso. No que eu como, na frequência que como, na quantidade que como, no jeito que como. São os erros que nós cometemos. Então, identificar esses erros para corrigir, para mudar, sem ficar marcando passo, esse vai e vem. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o primeiro erro que eu quero comentar com vocês. Vou colocar aqui na tela. O primeiro erro é comer mais do que precisa. Puxa, mas que óbvio, descobriu a pólvora. Não, mas é isso mesmo. É por aí que eu quero começar. Quer dizer, estar com excesso de peso é comer mais do que precisa. Esse que sobra, essa quantidade de alimento que sobra, e você tem que entender que é energia, são substâncias da nutrição,
essa sobra é transformada em gordura. O corpo não armazena excesso de proteína, excesso de carboidrato, ele transforma tudo em gordura. Então, estar com excesso de peso, repito, entendam isso, está comendo mais do que você precisa. Esse é um aspecto de quantidade, comendo mais. Agora, vocês imaginem quando, além de comer mais, estão presentes esses outros erros, como eu já comentei, eu como mais e como o que não tem qualidade, eu erro na qualidade também, e aí as coisas vão se complicando. Então, está comendo mais do que precisa. É o erro básico, é a base do excesso de peso. Agora, a gente vai ver ao longo dessa conversa, e outras vezes também, por que você está comendo mais do que precisa? Aí é que é a história. Algumas coisas já vamos ver hoje, né? Mas está comendo mais do que precisa. Por que estou fazendo isso? Não emagrece porque come muito. Não emagrece porque come muito. E além de não emagrecer, ainda tem outra complicador. Eu engordo mais ainda, porque a sobra vai sendo acumulada em gordura. Então, a pessoa que come muito, é assim que ela vai ganhando peso, e é assim que ela impede, é o título da conversa de hoje, são erros que impedem o emagrecer. Ora, eu quero emagrecer, tenho uma gordura sobrando no meu corpo, mas eu como bastante, o corpo não consegue usar aquela gordura que já está guardada, porque está sempre chegando uma fonte nova, uma energia nova, novas gorduras sendo formadas, né? Então, esse é o erro básico, é óbvio, mas é assim mesmo. Então, não emagrece porque come muito, está com excesso de peso porque come mais do que precisa. Isso é fundamental você entender isso. A pessoa diz assim, eu quero queimar essa gordura, o que eu faço, doutor, para queimar gordura, para queimar, para gastar essa gordura? Mas não gasta, ao contrário, forma mais ainda em função desse comer a mais. Agora, em quais momentos a pessoa come mais do que precisa? Em quais momentos? Em duas situações. Nas refeições, tem aquela pessoa que come muito, come aquela pratada, come muito. Nas refeições, aqui se caracteriza o segundo erro. Comer muito na refeição, come muito quem come rápido e mastiga pouco. Então, se comer muito é a base do problema do excesso de peso, e muito frequentemente na refeição, come muito quem mastiga pouco. Todos que estão com excesso de peso mastigam pouco, comem inteiro, não mastigam quase nada. Põe um bocado na boca, e geralmente bocados, porções grandes. Pessoa que está nesse processo, põe pedaços grandes, porções grandes na boca, dá 2, 3 mastigadas e já engole. Então, esse é um dos piores erros que contribui tanto para o ganho de peso, como para impedir o emagrecimento. É esse comer rápido. Porque quando come rápido, o cérebro tem uma hora no processo de alimentação que ele produz um hormônio que determina para a pessoa um estado de saciedade. É como se dissesse assim, chega, para que já estou satisfeito. Mas veja, se a pessoa comeu esse muito em 5 minutos, e isso acontece, ou em 10 minutos, quando vem esta mensagem dizendo chega e a pessoa não consegue comer mais mesmo, ela para, já é tarde demais, já comeu. Então, comer rápido, além de afetar a digestão, que a digestão fica terrível, porque não há trituração, dificulta a digestão, isso é sério para a saúde, né? Também faz com que a pessoa acabe comendo mais, porque não tem esse freio da saciedade. Quando vem a mensagem para frear, a pessoa diz, agora é tarde, já comi, né? Então, vocês estão vendo como uma coisa simples como essa é determinante? Ou seja, se você quer resolver o seu problema de excesso de peso, então comece por resolver este erro, por corrigir esse erro. Do contrário, você está se enganando. Você não vai resolver. E assim, outros pequenos erros. São pequenos erros.
que por serem pequenos, facilmente são negligenciados. Imagine. A segunda questão do comer muito na refeição é comer sem atenção na comida. Então, veja, come muito na refeição, porque mastiga pouco, come rápido, porque não presta atenção na comida, não presta atenção no que está comendo, não sente o que está comendo, não sente o sabor, não sente a textura, não sente o aroma, come desligado, né? Numa situação emocional até inadequada, que nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco. Então, vocês vejam, são duas situações que contribuem para o comer muito na refeição. Eu não mastigo e eu não estou atentado para o que estou comendo. Eu estou alienado, estou com a cabeça em outro lugar, com preocupações, com tensões. Não curto. A alimentação é para você curtir. Curta a alimentação, faça da alimentação um ritual. Então eu digo assim, você senta na mesa devagar, puxa o seu prato, faz o seu prato devagar, faz uma obra de arte, as coisas nos seus lugares, as cores, né? E aí faz porções pequenas, põe na boca, larga o garfo, depois que engolir é que você pega o garfo e faz outra porção. Então é todo esse ritual que você vai fazendo e vai condicionando uma condição de alimentar-se com mais calma. Você vai quebrando essa coisa do comer rápido, que é automático em você. É automático, é instintivo até. Né? Então, preste atenção no que você está comendo, sinta o sabor, sinta a textura. Isso é muito importante. O terceiro erro tá aqui, é comer sem... isso é o que eu caracterizo do terceiro erro, eu já tinha dito para você, comer sem atenção na comida. Então, é o que eu chamo de terceiro erro, prestar essa atenção. A pessoa que come muito, ela além de comer, às vezes, nas refeições, ela come fora das refeições. Então, é outra situação. Esse comer muito, várias vezes ao dia. Às vezes a pessoa nem come muito na refeição, mas come o dia todo. Come várias vezes ao dia. Por exemplo, o clássico comer de 3 em 3 horas é excessivo, é antifisiológico, é inadequado. É impossível ter uma resolução verdadeira para excesso de peso com uma rotina de comer de 3 em 3 horas. Que é a rotina clássica que está aí consagrada ainda pela nutrição. É uma linha. Eu estou dizendo que não é adequada, existe uma linha que não vê isso com adequação, com toda uma fundamentação baseada na fisiologia, e eu tenho vídeos, aliás, eu lembro, acompanho outros vídeos que nós já publicamos sobre a alimentação. Por exemplo, por que não comer de 3 em 3 horas? Porque comer 2, 3 vezes ao dia é aquela história do aprender, aprenda. Enfim, você está querendo um resultado que é importante, é a sua vida. É a sua vida, é o não adoecer, é o durar muito, é o curar doenças. Não faça de qualquer jeito. Então, eu tenho muitos vídeos sobre alimentação, com esses detalhes, e aqui não é o caso, nós não vamos falar. Mas, essa coisa do comer de 3 em 3 horas é um comer frequente demais, é comer várias vezes ao dia. Na maioria das vezes, comendo coisas inadequadas. E aí, a condição é ainda pior. Né? Quarta condição, deixa eu colocar aqui para vocês. Quarto erro, comer comida que não sacia. Isso é interessante. Né? A verdadeira nutrição, e a gente chama, e vocês já aprenderam, é comer comida de verdade. Quer dizer, é comida de verdade, que significa aquele alimento que o corpo espera, que ele precisa, que ele está programado para receber, que lhe dá vida, que faz ele funcionar, todos os órgãos, todos os sistemas, produzir todos os hormônios, enfim, é a comida de verdade. Né? Essa comida de verdade é uma comida que sacia. Por quê? Porque preenche tudo que o corpo precisa. Por isso que ela sacia. A comida que não sacia é aquela comida que não entrega para o corpo o que ele precisa para viver. E instintivamente, para manter a vida nessa condição de capacidade de se defender, para manter a vida,
O corpo providencia uma fome para ver se chega aquilo que está faltando. Exatamente assim. Sabe aquela condição que você talvez já tenha vivido? Você chega na frente da televisão, você chega na frente da geladeira, e aí você olha assim, a vontade de comer, não sei o quê. Você nem sabe o que quer comer, mas há uma vontade, há o teu corpo dizendo, coma, está faltando, eu preciso de zinco, de magnésio, de vitamina D, eu preciso de nutrientes, eu preciso de proteína verdadeira. E ele providencia essa fome na expectativa de que esse nutriente chegue. E aí você abre a geladeira, não sabe bem o que é, escolhe uma coisa errada, que não é adequada, que não é comida de verdade, você come e você pensa e sente assim, não era isso não era mesmo. Então vejam que essa coisa de comer o que não sacia, além de não nutrir, e você se mantém em desnutrição, por isso que o obeso, o excesso de peso é um estado de desnutrição, além de não nutrir, faz com que o corpo providencie uma fome que não tem força de vontade que segure. E aí você não quer comer, vai aquela vontade, é o teu corpo dizendo, coma, eu vou morrer. Eu vou morrer se você não comer. Você entende essa fome? Essa é uma fome real, eu vou comentar mais um pouquinho daqui a pouco. É uma fome de nutriente, porque está faltando nutriente. E enquanto isso não é fornecido, isso não passa. Então é um erro comer comida que não sacia. Mas olha, engorda. Vicia, mas não sacia. É comida que engorda, vicia e não sacia. E o corpo, quanto mais você come, mais engorda, mais o corpo pede. Mais você não se sente satisfeito. E mais você sofre, mais você se culpa, mais você exige um autocontrole que não consegue, porque não consegue mesmo, entendeu? Então é essa comida que não sacia, não é comida de verdade. É aquela comida refinada, é a comida industrializada, com falta de nutrientes, que foram retirados, com substâncias químicas que não são nutrientes, que são, ao contrário, são intoxicantes, que faltam vitaminas, faltam minerais, faltam fibras. Essa alimentação mais prática, gostosa, rápida, barata. Percebe? Agora, a coisa piora porque quando esses dois problemas se somam, eu como muito e como que não nutre e não sacia. Porque se dissesse, não, eu como muito, mas eu como comida de verdade, não, come muito. Porque quem come comida de verdade não come em excesso, não come, não consegue, porque vive plenamente saciado. Então veja como as coisas vão se complicando. Eu como muito, como coisa que não sacia, mas como coisa que vicia, que diz para mim, coma mais, coma, né? Então, vocês vão entender por que tanto insucesso nessa coisa do não emagrecer. Porque esses detalhes não são observados, e você está aqui para aprender sobre isso. E fazer desses cuidados a sua rotina de vida. Agora imagine se existe como você ignorar tudo isso, a gente não orientar nada disso e dizer, toma esse remedinho aqui, seja ele qual for, químico, homeopático, natural, fitoterápico, não funciona. Essa mágica não existe. Seria bom que existisse, mas não existe. Não existe. Né? Agora, existe essa fome, que esse exemplo que eu dei para vocês é uma fome real. Né? Que é essa fome que o corpo providencia, entenda isso. O corpo providencia porque está faltando nutriente e ele providencia essa fome reflexa na expectativa de que chegue aquilo que ele precisa para não morrer. Fome real. Mas tem também um comer muito por uma fome emocional. Uma fome emocional, que é a clássica vontade de comer. É uma vontade de comer. Na verdade, em princípio, não existe falta de nutrientes. Mas existe aquela vontade de comer. Qual a situação que isso acontece? É quando o comer
e aí eu já emendo isso como o quinto problema, é como o comer, ele se caracteriza como um ato para compensar problemas, dificuldades, emoções, ansiedades, né? Aí é a chamada fome emocional. Você come porque o comer é prazeroso. É uma comida que não é saudável, mas ela é prazerosa. Então, a pessoa tem na comida uma fuga. Eu digo, e eu digo isso com muita seriedade e com muita advertência, com muita tristeza. Se concentrem nisso que eu vou dizer para vocês. Existe muita gente que o único prazer na vida é comer. É o único prazer que tem na vida. Agora, se o meu único prazer, e eu vou ampliar um pouquinho isso, mesmo não sendo a matéria de hoje, se meu único prazer é comer, é porque, em princípio, eu não construí outras formas de prazer. Eu estou, de alguma forma, anulado, bloqueado. Você pode citar 1000 razões para estar sem ânimo, sem disposição, mas não se permita ficar nessa condição de ter na comida o único ou o principal e às vezes quase a única fonte de prazer da sua vida. Comida é um prazer fantástico, é para usufrua do prazer de comer cada vez melhor. Mas não significa comer errado, não significa comer em quantidade, não significa comer o dia todo. E também é o comer comida de verdade, também é prazeroso, né? Então, comer como para compensar problemas. Aí o que a gente sugere, hoje essas complementações serão rápidas, porque não é a base do tema de hoje. Hoje eu quero dizer para você, não coma para compensar problemas. Mas o que a gente diz é assim, identifique. Na hora que bate uma vontade de comer fora de hora, pensa, o que eu quero comer? O que eu estou sentindo? Quais são os meus sentimentos? Quais são os meus pensamentos que estão funcionando como gatilho? É um gatilho para você buscar uma recompensa, que é o ato, o prazer de comer. Há um gatilho. Esse gatilho, muitas vezes, é um pensamento, é um sentimento, que gera um comportamento e que gera um resultado. Então, tem, por exemplo, raiva, uma situação de raiva, eu vivo o sentimento de raiva, e aí eu busco no comportamento de comer o resultado do prazer. É um caminho equivocado, você precisa quebrar esse caminho. Identificar quais são os gatilhos que estão despertando sentimentos e emoções inadequadas e que você está querendo resolver comendo. Existe até um livro muito interessante, o título é mais ou menos assim: o que lhe engorda não é o que você está comendo, é o que você está remoendo. Entendeu? Não é o que você está comendo, é o que você está remoendo. É o que você remoe, são suas emoções, seus sentimentos, suas preocupações, suas tensões, suas frustrações, suas raivas, que fazem com que você recorra para a comida como solução. Enquanto você não se der conta disso e interromper esse ciclo, a coisa vai continuar e não haverá uma solução verdadeira. Então, esse é um quinto erro. Ou seja, não adote isso, identifique. Agora, eu sempre digo e vou repetir, excesso de peso é excesso de comida. Está com peso a mais, está comendo mais do que precisa, está comendo mais do que deve. Não é ver vento, comer vento, engolir vento, beber água, não engorda. Porque tem gente até que pensa que água engorda, não tem caloria, não tem energia. Caloria, na verdade, para determinar ganho de massa, ganho de gordura. E aí a pessoa diz assim, eu não como nada e engordo. Não sei porque eu engordo, porque eu não como nada. Não, é assim, dentro do nada, dentro do pouco que você come, ainda é muito.
diante do pouco que você gasta. Aí geralmente vem a questão do gasto. É a questão do gasto. Aí eu não como nada e engordo. Ora, se você come o que precisa, eu digo, vai empatar, nem ganha nem perde, você mantém o peso. Se está engordando, é porque está ingerindo mais do que está gastando, é porque está ingerindo o que não precisa. Então, adotem isso aí, não achem outras desculpas. Eu não como nada e não emagreço. Não é somente a não comer nada, há princípios, há métodos a ser feito, né? Precisa de atividade física. Então, quando a gente fala de gasto, veja, vamos agora agregar alimentação e exercício físico. Uma pessoa que pratica exercício físico, que tem uma vida regular de atividade física, de movimento, é claro que ela gasta mais energia, ela mais facilmente gasta a gordura, o que ela ingere, porque ela tem atividade. Então, ela acumula menos, ela tem menor tendência de acumular, ela tem mais facilidade de gastar, porque ela tem gasto, ela tem atividade. Então, o exercício físico é fundamental, além de outros valores, para circulação, para irrigação, oxigenação, produção de endorfinas, equilíbrio, força, e por aí vai, né? Mas a questão do excesso de peso não é, em princípio, a falta de exercício. É claro que quem não faz exercício nenhum mais facilmente entra em excesso de peso. Mas a grande causa de excesso de peso é comer, é comida. Assim como a grande razão para o emagrecer é a comida. E aí você vê pessoas comendo tudo errado e vai para uma academia e fica malhando e malha. Tem gente até que põe roupa pesada para transpirar, para emagrecer mais, e vai só desidratar. E a gente vê pessoas, vejam que coisa interessante, isso é importante para o aprendizado de vocês. A gente vê pessoas entrando assim numa academia, ela se pesa, aí vai lá, faz o exercício, faz, aí faz esteira, aí corre, aí vai lá e pesa de novo para ver quanto eu emagreci. Não é o exercício físico que emagrece. Ele contribui um pouquinho, né, para a saúde, muito. O que emagrece é a alimentação, e vocês vão aprender. É corrigir os erros de alimentação. É realmente o caminho do emagrecer. O sexto erro é esse: comer comida com muitas calorias e pouca nutrição. Então, as pessoas comem comida de muitas calorias. Por exemplo, a base do almoço é um pratão, um pratão de arroz e feijão e não um pratão de salada. Quer dizer, quem tem como base da sua alimentação do dia a dia um bom prato de arroz e feijão, ou um bom prato de massa, de macarrão, de massa, e às vezes nenhuma salada, é impossível emagrecer, é impossível ter peso normal. Por quê? Porque come aquilo que tem muita caloria e com o agravante de que tem pouca nutrição, não sacia. Eu como isso, engordo, e o corpo vai ficar pedindo mais e mais e mais e mais. Então, esse é um problema sério, então precisa corrigir. Qual é essa comida que mais tem caloria e que menos sacia? As comidas ricas em açúcar, em carboidrato, que é um nó da vida, da saúde, da doença, do excesso de peso, e tudo que é complicação o excesso, é o açúcar, o carboidrato em excesso, o bom e o ruim, até o bom, desde que seja em excesso, ele é prejudicial. Então, são as comidas calóricas. A proteína, não é a caloria da proteína, da carne, do frango, do peixe, dos alimentos animais, enfim, das proteínas. Essa caloria até nem é contada, na verdade, como fonte de caloria, porque ela é usada no próprio metabolismo do organismo para digestão e tal. Mas a grande fonte de caloria que vai engordar é do carboidrato, do bom e do ruim. Do açúcar, do açucareiro, mas dos doces, das comidas, das bebidas. Então, eles são produtos que facilmente engordam, né, que facilmente são tomados em grande quantidade,
em grande quantidade, que são muito concentrados. Você pega um doce, ele é um concentrado, pode ser um pedaço pequeno, mas ele é um concentrado de açúcar, né? E que facilmente se come ou se bebe uma lata, 1 litro de um refrigerante. Então, é excesso de amido, de arroz, de feijão, de massa, como eu disse, e pouco ou nada de salada vegetal, que é o que nutre, que sacia e que tem baixa caloria. Então, eu diria, é impossível a pessoa se manter com peso normal sem fazer dos vegetais o seu alimento principal. É impossível. E a saúde também. Então, são esses erros que precisam ser corrigidos. E o interessante é que, à medida que você corrige esses erros, com a intenção de se beneficiar no peso, você se beneficia na saúde. Sai resolvendo problemas, sintomas, doenças que se arrastavam há anos, que não se curava apesar de tantos medicamentos, porque quando você arruma isso, você arruma também o bom funcionamento do organismo. E por último, deixa eu só reforçar com vocês, né? Fuja dessas comidas calóricas, que é carboidrato, é gostoso. Claro que é gostoso, mas você não vai ser um infeliz por não comer isso aí, não. Ou por comer de maneira muito esporádica e tal. O 7º erro, e o último, é falta de princípios, falta de método. A pessoa não emagrece, ou engorda, não consegue emagrecer e está, ao contrário, ganhando cada vez mais peso. Porque, e para fechar, e você vai entender, não tem princípio, não tem método, não tem, calma, não se assustem não, porque eu vou dizer, não tem uma educação em saúde. Uma falta de educação em saúde, que é falta de conhecimento. Não é falta de educação, é falta de conhecimento. Eu não sei o que eu devo fazer, não vou fazer o certo se eu não sei como fazer. E como eu digo para vocês, em tudo há um jeito certo de fazer, em tudo. E você não se propõe a fazer nada errado na sua vida, porque com a saúde e com a alimentação, você pode fazer tudo errado. Você não precisa fazer certo, você não precisa aprender, porque com a alimentação você faz do jeito que você gosta. Eu gosto. Meu pai fazia, minha mãe fazia, todo mundo faz, a televisão fala, sabe? Então, tem princípios. Do contrário, você está se enganando. Se enganando e pagando um preço muito alto. Muito alto. Então, é buscar esses princípios, buscar o conhecimento, buscar aprender, desde que você valorize isso como uma coisa essencial e importante na sua vida, como realmente é, ter cuidado, né? E não achar que pode comer de qualquer jeito. Comer tudo que gosta, coisas sem qualidade, coisas que nós não classificamos nem de alimento, a gente chama de produtos. Muita gente come todo dia, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, o dia todo, produtos alimentícios, não são alimentos. Ou seja, não nutrem, não saciam, não vitalizam, mas intoxicam, engordam, viciam, adoecem, né? Então, isso é ter princípios. A coisa tão triste, que é muito comum, infelizmente, existe aquela situação que muitos de vocês já ouviram. Eu fui no médico, ele disse que eu posso comer de tudo. Quem já ouviu essa frase? Ele disse que eu posso comer de tudo. Eu estou tão bem que o doutor disse que eu posso comer de tudo. E quem pode comer de tudo? Ainda mais um doente, quem esteja doente. E é por isso que as pessoas estão tão doentes, porque vivem comendo de tudo. Não há regra. Eu tinha um amigo, ele faleceu, estava com câncer, e eu encontrei a esposa, ele ia fazer uma cirurgia, e eu perguntei, como está o amigo e tal? Está bem, foi no médico, ele saiu contente, porque o médico disse que ele pode comer de tudo. Você estava saindo de uma cirurgia de câncer, que a grande e maior razão, geralmente, primariamente, principalmente, é a alimentação, são erros alimentares. Porque o médico disse que ele podia comer de tudo. Então é essa realidade que a gente vive.
É a realidade que se você perguntar para muitos médicos, é um modelo. Não é um médico ABCD, é o modelo que é assim. Eu estou mostrando para vocês um modelo diferente. Um modelo que pensa diferente, que age diferente, que trata diferente. Agora, cabe a você analisar, especialmente pelos seus resultados. Qual é o modelo que serve para você? Então, comer de tudo? Não, ninguém pode comer de tudo. Tem que comer o que é saudável, fazer o que é certo na alimentação, como você faz o que é certo no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus negócios. Então, ter esse cuidado, ter esses princípios, né? Não ser dominado pelo prazer, não ser uma pessoa inconsequente. Ao contrário, ter determinação para não ser influenciado pelos outros, pela mídia, pelos amigos. Esse dia uma mulher me disse assim, uma paciente me disse assim, meu marido faz eu comer, eu não quero comer, mas meu marido faz eu comer. Esse ponto, e você sabe que a maior dificuldade, o maior obstáculo para a conquista nessa área de alimentação é dentro da própria família, é dentro de casa, o maior obstáculo. Porque se você se decidir a mudar, a adquirir princípios, fazer o melhor, você vai incomodar muita gente. Você está no seu controle alimentar, fazendo o certo, tendo resultados. Mas isso incomoda o marido, incomoda a mulher, incomoda o filho, incomoda o pai, incomoda a mãe, incomoda os amigos. E aí você emagrece, encontra um amigo, ele diz, você está doente? Você está magro? Você está doente? Em vez de dizer, nossa, que legal que você está mais magro, me ensina, o que você está fazendo? Como é que você conseguiu? O sujeito está precisando emagrecer. Aí vê o outro que emagreceu e ele pergunta, você está doente? Então é essa realidade que você vai viver para o enfrentamento de um problema como esse. Então esteja preparado para isso. Porque do contrário, eu repito, é enganação. Você não, por isso que tanta gente, eu tenho que emagrecer e não consigo. Você não faz nada que tem que fazer, sabe? Precisa ter, inclusive, uma humildade para obedecer. Humildade. Para dizer, não, eu gosto disso, mas eu não vou fazer. Porque há um princípio que eu preciso seguir, isso é humildade. Se submeter. Eu vou me submeter. Então, quem não se submete, vive, sabe? Faz o que quer, faz o que gosta. E pode fazer, porque é o exercício de uma coisa que eu acho linda, fantástica, que Deus nos deu, que se chama livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Mas você só não escolhe as consequências. A gente escolhe o que fazer, as consequências não. Então, se submeta, use bem o livre-arbítrio. Use bem, vale a pena o que você colhe. Porque fazer o que quer, sem regras, sem limites, não ter princípios, que é esse erro final, o preço é muito alto, o preço que se paga é muito alto. Então, vale a pena você buscar esses princípios, é aprendizado. Agora, vocês estão vendo, estamos chegando no final, vocês estão vendo como é diferente de... Tem um remédio para emagrecer? Tem um remédio, doutor, para emagrecer? Não vai emagrecer. Sabe? Tem que reconhecer onde é que eu estou errando, por que eu estou com excesso de peso que não é para ter. Eu não devo ter, se estou tendo é porque estou fazendo alguma coisa errada. Mas onde é que eu estou errando? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Eu vou aprender, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. Quer dizer, quanta gente se submete a uma situação que não gosta, que paga um preço alto de um excesso de peso, até mesmo com sua aparência, com a sua estética, mas especialmente com sua saúde, por não assumir uma posição dessa determinação e de adotar esses princípios e métodos que você precisa adotar na sua vida para tudo, percebem? Então, meus queridos, essa conversa, eu acho, esse aspecto que eu digo é um aspecto filosófico do problema, eu acho mais importante até do que dizer faça isso, faça aquilo outro, é você se conscientizar, eu preciso fazer a minha parte. E aí você vai, quando você se determinar, quando você assumir essa responsabilidade,
saber que a sua vida está nas suas mãos, que o adoecer ou o curar é mais a tarefa sua, responsabilidade sua do que de médicos e de remédios, em função do que você faz e do jeito que você vive. Quando você assumir isso, essa verdade, você vai buscar o caminho, você vai ter interesse, você vai se submeter, você vai querer aprender. E quando você faz isso, isso vai, por outro lado, dando um resultado tão bom, tanta satisfação, tanto bem-estar, que você não consegue mais se afastar disso. E o resultado é definitivo. É definitivo. O que você colhe é muito grande. Então, não há mágica, não há atalhos, não tem medicamentos salvadores, mas tem esforço, determinação e renúncia. Precisa ter mudança, ter mudanças, até como é que aquela frase que diz, ninguém consegue resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então eu quero emagrecer, mas continuando fazendo a mesma coisa. Então eu estou cansado de ver as pessoas fazendo tudo errado, sem fazer o que precisa. Estou cansado de ver as pessoas querendo emagrecer e sem conseguir, mas, de novo, fazendo tudo errado. Então, se propõe a fazer o certo. Busque, aprenda, estude. Veja vídeos meus e de tantos colegas que estão aí na internet, pessoas sérias, com trabalhos sérios, para ajudar e orientar você nessa caminhada de conquista. E que eu digo que saúde não é sorte, quer dizer, a saúde que alguém tem e que vive bem sem adoecer, que é o nosso tema, é o nosso objetivo, é o mote do nosso canal, e vive longamente, não é por acaso. Ah, que sorte. Não, não é sorte. Assim como a doença não é azar, nem fatalidade. A gente colhe o que planta. Compartilhe esse material, mais pessoas precisam ouvir. Dê um like, se inscreva nos meus canais, porque você sabe, quanto mais essas ações são feitas, você dá um like, agora mesmo aproveite e dê um like. Quanto mais você faz isso, mais esse material é distribuído, é assim que funciona. Eu quero alcançar mais pessoas. E à medida que você faz isso, você se torna um multiplicador, um agente de promoção de saúde dos seus amigos. Muitos amigos seus só vão ter acesso a informações importantes se você proporcionar. Você é o caminho para que eles tenham acesso a muitas informações. Então, usufrua esse papel que é muito, muito gratificante. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.